Você já reparou que hoje em dia chamam qualquer pessoa de fascista? Pois é, esse uso não nasceu por acaso, foi construído e de forma proposital. No final da década de 1960, a União Soviética transformou a palavra fascismo em um rótulo político, um insulto pronto para ser usado contra qualquer inimigo, fosse ele de direita, de esquerda, liberal ou conservador. E acredite, essa manipulação mudou para sempre o debate político mundial. A União Soviética, desde os anos 1930, adotou uma definição oficial de fascismo, que pouco tinha de científica. Era uma fórmula estereotipada, abstrata, sem rigor histórico, mas útil politicamente. Na prática, bastava chamar o inimigo de fascista para associá-lo imediatamente a horrores. Hitler, Mussolini, campos de concentração, violência política. Isso transformava o termo em uma arma, não em um conceito acadêmico. Durante a Guerra Fria, Moscou insistia que o fascismo era inseparável do capitalismo e, portanto, qualquer nação capitalista ou líder ocidental poderia facilmente ser rotulado como fascista. Isso incluía os Estados Unidos, a Inglaterra e até mesmo líderes como Churchill, Truman e De Gaulle, que ironicamente tinham sido protagonistas na luta contra o nazifascismo. Depois da Segunda Guerra, o termo se expandiu ainda mais. Já não era apenas Hitler ou Mussolini os exemplos. Fascismo passou a significar capitalismo financeiro, imperialismo ou qualquer resistência ao bloco soviético. E não parou por aí. Nas décadas de 50 e 60 surgiu até o neofascismo, criado para abarcar novos inimigos, especialmente os Estados Unidos, na chamada Era Macartista. Para Moscou, o simples fato de um país se opor ao comunismo já era suficiente para cair na categoria de fascista ou neofascista. Essa manipulação ficou clara quando até mesmo socialistas rivais foram rotulados assim. A China maoísta, por exemplo, começou a acusar a própria União Soviética de social imperialista e de praticar um tipo de social fascismo. Ou seja, comunistas chamando outros comunistas de fascistas. O termo deixou de ser ferramenta de análise para virar xingamento entre aliados que brigavam pela liderança do socialismo mundial. Esse uso político do termo contaminou a academia e a imprensa. Muitos intelectuais ocidentais, perdidos nessa guerra de propaganda, passaram a reproduzir a confusão, adotando definições vagas ou contraditórias de fascismo. Fascismo virou uma espécie de insulto universal contra qualquer adversário político. O resultado, até hoje o termo é usado mais para desqualificar do que para explicar. Chama-se de fascista o empresário que discorda do governo, o político conservador, o liberal clássico e até rivais dentro da própria esquerda. O que deveria ser um conceito para estudo sério virou uma palavra torpedo. E qual a consequência prática disso? A impossibilidade de discutir o fascismo com rigor. Até hoje não existe uma definição universal que satisfaça os requisitos científicos para uma pesquisa consistente. O debate fica preso na lama da propaganda política e o fascismo vira uma sombra que pode se projetar em qualquer um que desafie o status quo. Essa banalização enfraquece o estudo da história e dificulta o reconhecimento de verdadeiras ameaças autoritárias. Se tudo é fascismo, nada é fascismo. O termo perde força analítica e vira apenas uma retórica. É isso que Moscou conseguiu e o mundo inteiro herdou. Portanto, quando você ouvir hoje alguém chamando o outro de fascista, pense duas vezes. Esse uso tem uma origem histórica clara. Não nasceu do estudo sério, mas da propaganda soviética, que transformou a palavra em um insulto conveniente. É por isso que precisamos recuperar o rigor dos conceitos e parar de repetir slogans como se fossem ciência. Se você quer entender a política sem cair na armadilha dos rótulos, se inscreva aqui no Instituto Zarael. Vamos juntos reconstruir o debate com seriedade, com história e com filosofia.
porque só assim a gente consegue escapar da manipulação e enxergar a verdade.